E se eu disser para você que, ao contrário de tudo que você pensa, o medo é uma bússola? O medo, na realidade, aponta para as coisas que você tem que fazer. Isso é estranho pensar, né? Como que pode ser? Cara, o medo me causa um sentimento ruim, me causa um sentimento de dor, um sentimento de fuga, eu tenho vontade de fugir das coisas que eu tenho medo. Mas, na realidade, o medo que você sente por algo é justamente o seu espírito, a sua alma falando que é aquilo que você tem que se desenvolver. Você tem que se desenvolver daquele lado, desse lado do medo. Você já parou para pensar que você não tem medo, por exemplo, de ficar o dia inteiro no celular, perdendo tempo? O dia inteiro, sei lá, em sexo, em fornicação, você não tem medo disso. Você não tem medo de errar. Mas você tem muito medo, por exemplo, de criar uma ONG? Se isso ressoa com a sua alma? Você já percebeu que quando você tem uma coisa muito importante para falar com a sua mãe, ou falar com a sua esposa, por exemplo, sentar e falar para sua esposa, para o seu marido, quero conversar com você, eu quero dizer o quanto eu te amo. Você percebeu que isso te causa muito medo? O medo aponta para o que você tem que fazer. Quando você entende isso, você percebe que, na realidade, o medo pode ser usado como uma bússola. É pelo que eu tenho medo que eu tenho que ir atrás. Faça isso. Use o medo como um norte. Se você tem medo de algo, é aquilo que você tem que fazer. Essa é a primeira coisa que eu refleti nesse tempo que eu fiquei pensando muito sobre tudo que aconteceu, fiquei refletindo. Eu entendi que, cara, existem coisas que nos causam medo, nos causam aversão. Cara, eu sinto complicado falar desse assunto, mas tem que ser falado, como que eu faço? Esse é o lugar certo. É aquele lugar que você tem que ir. Faz sentido para vocês? Isso ressoa com o que vocês pensam? É a primeira coisa que eu refleti. São reflexões avulsas que eu fiz que eu quero passar para vocês, né? A primeira coisa, a segunda coisa que eu pensei foi o seguinte: alguém nesse exato momento no hospital ora todos os dias para estar no seu lugar. Ora todos os dias. Ele pensa todos os dias o quanto queria estar no seu lugar. Com saúde, com todos os membros no corpo, com condições mentais. E você ainda tem preguiça? Você ainda tem medo? Você ainda é covarde? Você ainda não faz o que tem que ser feito? Quando uma pessoa no hospital, sem saúde, sem condições, pede todos os dias a Deus o quanto ele queria estar no seu lugar, com condições de fazer? Se você não faz por você, faz pelas pessoas. Que é a primeira coisa que eu refleti. São reflexões avulsas que eu fiz que eu quero passar para vocês, né? O Felca Bêbado Cortes aqui, galerinha. Eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar um like. Eu ando 30 minutos só pra acessar o computador que eu tenho no estúdio, porque eu não tenho computador na minha casa. Então deixa o like, se inscreve, é nóis! Bora voltar pro vídeo. A primeira coisa, a segunda coisa que eu pensei foi o seguinte: alguém nesse exato momento no hospital ora todos os dias para estar no seu lugar. Ora todos os dias. Ele pensa todos os dias o quanto queria estar no seu lugar. Com saúde, com todos os membros no corpo, com condições mentais. E você ainda tem preguiça? Você ainda tem medo? E se eu disser para você ainda é covarde? Você ainda não faz o que tem que ser feito? Quando uma pessoa no hospital, sem saúde, sem condições, pede todos os dias a Deus o quanto ele queria estar no seu lugar, com condições de fazer? Se você não faz por você, faz pelas pessoas.
que dariam tudo para estar no seu lugar. Não tenha medo. Não tenha preguiça. Não fique perdendo tempo. Faça o que ressoa com a sua alma. Faça o que você tem vontade de fazer. Porque existe alguém, nesse exato momento, enquanto você faz essa reflexão, enquanto você assiste isso, que daria tudo para estar no seu lugar. E fazer o que você pode fazer. Essa foi uma reflexão que eu pensei e que para mim fez muito sentido quando eu falei assim, cara, nossa, tem muita coisa acontecendo e as pessoas estão me chamando para vários programas e tal, e nossa, agora a TV tá me chamando para fazer e tal, e às vezes vem um impulso de se acovardar, né? Será que eu tenho que me dar um passo para trás, eu tenho que ficar na minha? Na realidade, sou um cara que sou diagnosticado com fobia social, eu tenho medo de tudo, cara, eu tenho medo. Você vê eu lá num programa muito legal na TV, e nossa, você vê, nossa, o Fel que tá fazendo uma coisa muito legal. Você acha que eu tô super corajoso? Não, eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô suando frio. Mas eu vou, cara. E uma coisa que me segurou aí, e o que importa é que eu vou, não o que eu sinto. O que me segurou aí é pensar que existem pessoas no hospital, em leito de hospital, às vezes tetraplégicas, que não tem condição mental, às vezes não tem saúde. Essas pessoas dariam tudo para ter a condição que eu tenho. Se eu não faço por mim, eu pelo menos faço por elas. Sabe uma coisa que eu queria que você entendesse? Que foi importante para mim. Nesse tempo que eu fiquei fora. Tá. Outra coisa que eu queria conversar com você deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais dos medos passados que você tinha que você lembra hoje? Você percebe que os medos que você tinha no passado, nossa, eu tenho pavor de fazer aquilo, há 5 anos atrás? Você percebe que você não tem nem sequer memória deles? O medo não é tão importante assim. O medo é super transponível, transpassável. Você consegue enfrentar o seu medo. Ele não é um sinal tão importante assim. Os medos que você tem hoje, daqui 5 anos talvez você nem lembre deles. Mas o que você fez, quando você enfrenta esse medo, isso sim, isso fica. Isso ressoa na eternidade. Isso ressoa para sempre. Para as pessoas que você tocou, para as pessoas que você ajudou, para a mudança que você causou. O medo não tem tanta importância assim. Quais medos de 5 anos atrás que você lembra hoje? Eu diria, a primeira coisa, se eu fosse fazer um palpite, uma suposição, que nenhum. Ou 1 ou 2. Daqui 5 anos será a mesma coisa. Então não dê tanta importância para o medo. Enfrente e faça o que tem que ser feito, independente do que você sente. Essa é a próxima coisa que eu refleti, que eu queria passar para você. Faz sentido, pessoal? São reflexões que eu fiz ao longo desse mês, né? Eu acho que se você E eu queria passar para o pessoal. Se você lembra dos medos que você tinha há 5 anos, é porque você não usou eles como bússola ainda, né? Pois é. Ó, a Thalia falou aqui, se você lembra dos medos que você tinha 5 anos atrás, é porque você ainda não usou eles como bússola. Exatamente, né? Eu e a Thalia, a gente conversa muito, né? A gente tem vários diálogos existenciais o tempo todo. Bastante filosóficos até. Ela é muito inteligente e a gente consegue conversar de coisas muito profundas, né?